termorregulação do nosso corpo humano. Pra quem não me conhece, me chamo Fernanda, sou estudante de Educação Física e Fisioterapia e vem aprender um pouco comigo. Bora! Gente, o que é termorregulação? É a capacidade do corpo humano de manter a temperatura corporal interna estável. Se liga, rapaziada, que no link da minha bio tem esses 2 guias completaços, ósseo e muscular pra vocês. O que o nosso corpo humano vai fazer? Como mecanismo fisiológico do nosso corpo, ele vai sempre, a todo momento, tentar manter a temperatura corporal estável diante de ambientes instáveis. Ou seja, o nosso corpo interno está entre 36 e 37 graus normalmente. É claro que existem as patologias, como a febre, tem um aumento interno da temperatura, mais infecções. A gente tem a hipotermia, que é quando a gente diminui muito a temperatura corporal interna, e a hipertermia, que é o excesso, da temperatura corporal. É isso. Bom, e para a gente entender, a gente precisa entender que no nosso corpo humano existem os termorreceptores. O que é isso? São dispositivos inteligentíssimos espalhados pelo nosso corpo. Aí a gente tem os centrais, que ficam ali no cérebro, e a gente tem os periféricos, que normalmente ficam na pele. Então, quando tem diferença de temperatura, ou seja, quando tá muito frio, a gente sente que tá frio, entendeu? A gente sente na pele que tá frio, ainda mais com aquele vento que corta, a gente sente. Então, quando a gente sente na pele, é ali os termorreceptores que estão ali. E também, quando tá muito calor, a gente sente, entendeu? A gente sente quando tá frio, quando tá calor. E um carinha muito esperto, o gerente do nosso cérebro, chamado hipotálamo, ele vai ser fundamental na termorregulação. Por quê? Porque é ele que vai mandar as informações para o corpo para ele se regular, entendeu? Então, só um fator importante é que o hipotálamo, ele é uma estrutura do nosso cérebro que tem uma parte anterior e uma posterior. A parte anterior do hipotálamo, ela vai mandar informações para o nosso corpo para diminuir a temperatura. Já a posterior, ela vai fazer ao contrário, ela vai mandar o nosso corpo aumentar a temperatura, beleza? Bora lá pro que interessa, então. Quais os mecanismos do nosso corpo na hora de regular a temperatura? Aqui, um gelinho e um foguinho, gente. Ficou bonito, fala aí. Então, a gente tem mecanismos no frio e mecanismos no calor. Então, no frio, a gente tem a vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos. O que é isso? Os nossos vasos normais estão assim, e quando tá frio, a gente diminui o espaço ali para o sangue passar, ou seja, a gente tem uma vasoconstrição. E por que é importante isso? Porque fazendo isso, a gente diminui a dispersão de calor, ou seja, as moléculas de sangue, elas ficam mais juntinhas, porque elas querem se aquecer. Brincadeira. Segundo é o tremor, gente. Quando a gente fica com frio, a gente fica batendo o dente. Isso acontece porque são contrações involuntárias musculares para produzir calor, porque quando a gente mexe o músculo, a gente produz calor. Essa aqui é engraçada, gente, a piloereção. O que é isso? É quando os nossos pelos ficam eretos, ou seja, a gente fica arrepiada. Na termorregulação, isso é mais um mecanismo de defesa, que não tem só na gente, tem também nos animais. É que assim, tipo, a piloereção, ela não é tão eficiente, né? Mas ela acontece como resquícios da nossa evolução. Quando a gente faz a piloereção, quando a gente se arrepia, a gente levanta os pelos. E isso faz uma camada de ar entre os pelos, fazendo como se fosse um mecanismo de isolante térmico, beleza? A gente tem um aumento do metabolismo como forma de gerar um maior calor interno. Bora pro calor, então. No calor, gente, acontece ao contrário do frio, a gente vai ter uma vasodilatação. Então, os nossos vasos sanguíneos estão assim, a gente vai ter uma maior vasodilatação, liberando mais calor, sim aumentando o fluxo sanguíneo, beleza? A gente vai ter um fator importante, principalmente no exercício, que é a sudorese, que é quando a gente soa. Porque a gente vai, por meio desse mecanismo, a gente libera o calor por meio do suor. E a gente tem uma diminuição do metabolismo como forma gerar menos calor interno. Certinho, gente? Isso, espero que vocês tenham entendido nesse friozinho. Ficou legal esse vídeo. E bora, galera!